vida fica para trás e ele agora vai viver o chamado do Senhor na sua vida. E ele fica alegre, ele fica muito satisfeito, porque Jesus convida ele para ser um participante do ministério terreno de Cristo, para mais na frente dar continuidade àquilo que eles iriam aprender do Senhor Jesus Cristo. Ele fica alegre, ele fica satisfeito. E ele vai fazer um banquete na sua casa. Um banquete em agradecimento. Vamos dizer, um culto de ação de graça. Ele fala: eu vou fazer um culto de ação de graça lá na minha casa, Senhor. Aleluia. Porque eu sou grato, porque o Senhor me chamou. Porque eu sou grato, porque o Senhor tem me escolhido para aliar com o Senhor. Aleluia. Para fazer a tua obra. E quando eles vão para a casa de Levi, Jesus, os discípulos, uma grande multidão, irmãos, que acompanhava Jesus, porque aonde Jesus passava, uma grande multidão o acompanhava, uma grande multidão que cria, que acreditava que ele era o Messias, mas uma grande multidão também era só curioso, só para ver o que iria dar lá na frente, só para observar o que ele estava fazendo. Mas Levi, ele fica grato ao Senhor, faz um banquete na sua casa. E quando Levi, Cristo Jesus e os discípulos, irmãos, estão assentados na mesa com o Senhor Jesus Cristo, alguns dos escribas, os publicanos, muitos líderes daquela época que o acompanhavam só para ver se ele era realmente o Messias, estavam observando ali. Aí eles veem agora, irmãos, Cristo Jesus, que todo mundo falava é o Messias que chegou. Os líderes da época começam a razoar entre si, dizendo, ei, falando para o discípulo, dizendo, ei, mas você diz que esse é o mestre de vocês, que é o Salvador de Israel, e por que ele se assenta com publicanos e pecadores? Com certeza ele não sabe a fama de Levi, com certeza ele não sabe quem é Levi para estar sentado do lado dele. E o texto bíblico vai dizer que Jesus, ouvindo eles arrazoando entre si, Jesus, os discípulos, Levi sentado na mesa, Jesus se levanta para eles e disse, ei, aqueles que estão sãos, eles não necessitam de médico, mas sim os doentes. Aí ele fala, ei, eu não vim buscar os justos, não, eu vim buscar os pecadores ao arrependimento. Agora tem muita gente, meus amados irmãos, que muitas das vezes eles querem olhar para o nosso passado, dizendo quem foi a fulana, quem foi o irmão, quem era antes, olha onde é que ele está hoje, está sentado no púlpito, é um pastor, agora é crente, diz que é salvo, diz que vai morar no céu, porque o mundo é assim, ele quer puxar o nosso histórico de vida. Os publicanos, os autoridades naquela época, eles estavam puxando o histórico do passado do Levi, dizendo ele é um ladrão, ele é um comprador de impostos, ele é pecador, ele é um dos nossos também. Eles estavam olhando para o passado de Levi, mas só que Jesus, quando chama alguém, para Jesus não importa mais o passado, se era prostituta, se era pecador, se era ladrão, não. Para Cristo Jesus o passado não importa, para Cristo Jesus importa o futuro, o que ele vai ser daqui para frente. Oh glória, meu Deus, eu sinto a graça do Espírito Santo. Hoje é culto de missões. Infelizmente tem muita gente que está presa dentro de uma rodeira de sanidade, dizendo que eu estou lá fora, mas eu não posso falar com esse, eu não posso falar com ela. Ei, Jesus falou para nós fazermos a diferença. É através da tua vida que Jesus quer salvar o teu amigo, é através da tua vida que Jesus quer salvar o colega que trabalha contigo. Nós temos que fazer a diferença, porque ele não veio para o justo, irmão, porque o justo não precisa de misericórdia, mas sim os pecadores ao arrependimento.
Então ele estava orando dizendo: olha, quem é Levi está sentado com Levi. Isso aí é Messias nada. Isso é um falso Messias, é um falso profeta. Jesus fala: e os justos não necessitam de arrependimento, mas os pecadores. Já muitos ali estavam olhando para o passado de Levi, mas Jesus já estava escrevendo uma nova história para ele, que futuramente eu ser um pregador, que futuramente ele já estava aprendendo para ser um discípulo de Cristo Jesus. Glórias, aleluia, Levi, irmão. Muitos olhavam para a vida de Levi e diziam: ladrão, vai agora do lado do mestre. Aleluia. Talvez com Getúlio a Bíblia não diz, mas Levi quietinho, só ouvindo. Mas aquele que tinha chamado Levi, irmão, é fiel. É aquele que nos chamou, é fiel para nos capacitar. Deixa eu falar que você não vale nada. Quem te escolheu garante. Quem te escolheu confia. Confia somente naquele que te escolheu. Culto de missões, irmãos, um dos maiores missionários que já veio na face da terra se chama Cristo Jesus. O maior missionário se chama Cristo Jesus, irmãos, porque ele deu a sua própria vida em resgate de nós, em resgate do seu povo. Ele quer que a igreja de Cristo Jesus, ele quer que nós venhamos obedecer e seguir os seus passos. Aleluia. Porque tem muitas igrejas, muitas pessoas por aí, irmãos, que não se importam mais com aqueles que estão lá fora. A gente aqui cantando, pulando é bom demais, mas só que as almas que estão lá fora precisando ouvir uma palavra. E muitas vezes a gente passa o dia, o domingo inteiro em frente a uma televisão, assistindo Netflix, e Jesus está falando: eu te chamei, rapaz, eu te chamei, mulher, se levanta, se posiciona, você é diferente. Eu te chamei para ganhar vida, para ganhar almas. Igreja, o nome original significa eclésia. É que eclésia significa vocacionados para fora, tirados para fora. E muita gente se contenta, irmão, em ficar só dentro de quatro paredes. Não, nós estamos aqui na igreja, é como o quartel de Cristo. Aprendemos aqui, nos fortalecemos aqui para fazer a obra lá fora. Você pode dizer: eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas você tem uma vida. Billy Graham falou que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo lá fora. O mundo lá fora não lê essa Bíblia, mas ela lê a vida do crente. No mundo de a gente não pode nem saber pregar, mas através do teu vestibular na escola, na faculdade, no trabalho, alguém olha para você e diz: essa moça é diferente, esse rapaz é diferente. Você está fazendo missões, você está fazendo a obra quando você se preserva para Cristo Jesus. Aleluia. Nós não temos que parar, irmãos, essa obra de missões. Nós temos que nos acordarmos para fazermos a vontade de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus foi o maior exemplo. Os publicanos daquela época, os líderes, eles ficavam endemoniados com Cristo Jesus, porque Jesus, meus irmãos, ele não pregava apenas com palavras, com teoria, não, ele fazia na prática. Por isso que ele ficava endemoniado. Jesus lá no meio dos pecadores, pregando a palavra e o povo escarnecendo dele: é falso Messias. Jesus falou: é nada, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Muitas das vezes a pessoa está lá fora no mundo, ninguém dá nada por ela. Como muitas pessoas falavam para Paulo: ele persegue os cristãos, já matou muita gente, mas Deus falou: eu escolhi, foi ele mesmo. Ele é um vaso escolhido para a minha obra. Glória a Deus. Às vezes a gente olhamos para as pessoas lá fora, está caído, atolado na droga, e às vezes por nós sermos falhos, pecadores, dizemos: esse aí não vale nada. Mas é o Espírito Santo nos traz à memória: quem era tu? Quem era eu? Quem era você? E a graça, a minha graça te alcançou.
Espírito de regenerou. E olha quem você é hoje. Ei, tem muita gente que é sensacionista, não acredita mais na operação de milagre, de maravilha, na ação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ainda trabalha através da sua igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus estava escrevendo uma nova história para Levi, irmãos. Glória a Deus. Muitos oravam para não vai dar em nada. Ei, aleluia, Jesus nos escolheu. Não importa o teu passado, mas Jesus ele ainda quer nos usar para fazer a obra dele. Aleluia. Glória a Mateus 16, verso de número 18 diz: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo Jesus tem nome, ela foi chamada e escolhida para fazer a diferença, para cumprir o chamado de Cristo Jesus na terra, que é de buscar os pecadores ao arrependimento, irmãos. Você, nós só estamos aqui porque alguém entregou para nós. E muitas das vezes as pessoas estão se limitando, irmãos. Não que seja errado a gente pregar, fazer congresso, mas as almas que estão lá fora. Creio pela misericórdia de Deus, nosso ministério do Belém. Eu louvo a Deus porque ainda é uma igreja séria, verdadeira, que prega a verdadeira doutrina, que ainda faz missões, que ainda faz a vontade do Senhor Jesus Cristo. Mas tem muita gente por aí que só olha para o seu próprio umbigo, só faz coisas para dentro, é congresso, é festa, e as almas muitas vezes na calçada da igreja. Eles não fazem a obra, irmãos. Temos que nos despertarmos. A palavra de Cristo está se cumprindo. E quando nós chegarmos lá em cima diante de Deus, irmãos, será que nós vamos chegar lá de mãos vazias? Mas você não, eu quero fazer missão lá nos Estados Unidos. Você quer fazer missão ou passear? Aí, aonde tem uma alma é um campo missionário. Ei, você pode pregar lá dentro da escola, jovem, lá dentro da faculdade, lá no trabalho. Muitas vezes não precisa nem abrir a boca. Só com o nosso testemunho, alguém está olhando e está dizendo: ele é diferente. Ela é diferente, ela sabe a verdadeiramente. Não é como aquela outra que se finge ser crente, que se esconde por detrás da Bíblia, não. Mas Jesus está olhando para essa pessoa, para você estar dizendo: é minha serva. Aleluia, ela sofre bullying, sofre chacota, dizendo que é quadrada, não se mistura. Mas você está fazendo a obra de Deus. Mas tem muita gente aí que está envergonhando o nome do Senhor. Está envergonhando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu louvo e glorifico a Deus, irmãos, que a nossa igreja ainda faz missões, ainda faz a obra do Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus falou aqui, ó: eu não vim para chamar o justo, mas sim os pecadores, irmãos, ao arrependimento. Você tem noção disso? Jesus, se você está com pecadores, muitas das vezes alguém se acha tão santo que não vou ficar perto dessa pessoa, não. Deixa lado, não. Se você está em Cristo Jesus, irmão, você não vai cair, você não vai errar. Pelo contrário, o que está em você vai passar para outra pessoa. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então essa, meus irmãos, Deus falou comigo, nos trazendo uma palavra de despertamento. É hora da igreja, é hora dele, é hora de você se acordar do sono e começar a fazer a obra dele. Porque a palavra está se cumprindo. A palavra de Cristo Jesus está se cumprindo, irmãos. E muitos ainda estão lá fora, que ainda não ouviram a palavra de Deus. Quando eu atentei por essas portas, as irmãs estavam louvando, sentindo. Meu irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Ei, o valor de uma alma, muitas das vezes para nós, muitas das vezes a gente não vemos nenhum valor, mas para Cristo ela tem muito valor. Porque custou
não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o sangue de Cristo Jesus. Porque se fosse com prata e com ouro, alguém poderia vir e dar um valor mais alto. Mas porque com sangue? É porque não tem preço. Ninguém pode pagar o maior valor do que esse. O sangue de Cristo Jesus. E muitas das vezes conjecturou, irmão, que Deus está olhando para certas igrejas por aí, só dentro das quatro paredes, e muitas pessoas morrendo sem nunca ter ouvido falar do Senhor Jesus Cristo. Uma certa vez ali pregando na Praça da Sé, irmãos, pregando a palavra de Deus, eu passando as pessoas, iam chegando devagarzinho, quando pensar que não, já estava ouvindo a palavra de Deus. Ou seja, muitas das vezes ninguém quer ouvir, mas não pare de falar, mas não pare de ser fiel, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas aleluia, o papel da igreja é somente de fazer a vontade dele, de pregar, de ensinar. Aleluia. Pedro, aleluia, quando negou a Cristo Jesus, voltou para a vida do passado, foi pescar. Jesus fala para ele, dizendo: ei Pedro, você ainda é escolhido, eu não te abandono, Pedro. Pois Pedro, e sobre tu, sobre esta pedra, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Jesus está falando comigo e com você. É sobre essa pedra, é sobre você, é através de você que eu quero usar para salvar, usar para curar. Muitos jovens morrendo aí, se suicidando diante das próprias vidas, e muitas vezes cristãos, pessoas bonitas na faculdade, eles saem com 2 diplomas, um ano de formado e de desviado. Por quê? Porque não está diante da presença do Senhor. Mas aqueles que estão firmados em Cristo, irmão, aleluia, ele vai ir na faculdade, mas ele não é desviado, não, pelo contrário, ele prega, ele faz a obra, porque ele sabe que maior é aquele que está com ele do que aquele que está no mundo. Então que nós viemos, irmãos, meditar nessa palavra. Jesus, quando ele veio, porque as autoridades daquela época, os que se diziam líderes religiosos, eram aqueles que estavam fora da direção de Deus. Aí quando vem agora Cristo Jesus, pregando para os pecadores, para aquelas pessoas que não valiam nada para a sociedade, mas Jesus diz: não presta para a sociedade, mas para mim ainda presta. Não presta para o homem, não tem jeito para o homem, mas para mim ainda tem jeito, porque eu dou um banho da minha misericórdia, eu dou um banho com meu sangue e faço dele um homem e uma mulher de Deus para fazer a minha obra. Aleluia. Muitas das vezes, pessoas nós dentro da igreja às vezes não queremos fazer. Aí Deus pega um vizinho, está atolado no pecado, dá um banho, limpa ele e faz ele fazer a obra de Deus. Só para o nome dele ser glorificado. E para nós sabermos, irmãos, que ele não está limitado a 4 paredes, não, mas ele ainda faz milagre, ele ainda cura, ele ainda salva. Mas importante também nós sabemos que primeiro nós temos que ser exemplos dentro de casa, depois na congregação, depois lá fora, e temos que ter a plena convicção que assim como Deus fez na minha e na tua vida, irmão, igreja de Cristo, Ele também pode fazer na vida daqueles que estão lá fora. Foi que nós viemos meditar nessa palavra. Por gentileza, se coloque de pé. E se tiver alguém afastado, que está distante, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar para que o Senhor de Jesus Cristo venha continuar nos fortalecendo e avivando a chama que há dentro de cada um de nós. É avivar a chama do primeiro amor, é avivar a chama do amor ao próximo, que precisa ser alcançado pela presença do Espírito Santo de Deus. Oh glória, Pai amado, a tua palavra, Senhor, foi pregada, Pai. Eu te peço,
Senhor da glória, Pai, abençoa essa igreja, que é uma igreja, Senhor, missionária. É uma igreja, Pai, que faz a tua obra, Deus. Continua nos guardando, nos abençoando, Senhor, e nos dando graça para continuar fazendo a tua obra, Senhor. Ah, Senhor, levantar as nossas mangas e ir para a seara, porque a tua palavra disse: grande é a seara, Senhor, mas poucos são certeiros, Senhor. Me desperta para fazer a tua obra, Senhor, me desperta para fazer a tua vontade, querido. Oh, Pai, eu quero salvar, nos usa para salvar aquele que tem vontade de pregar, aquele que tem vontade de fazer a tua obra. Usa ele, Pai. Glória do teu nome, em nome de Jesus, ó Pai. Continua nos guardando, nos protegendo, ó Pai, de todo mal, Senhor. Continua abençoando essa igreja, o grupo de missões, o pastor, o último dessa igreja, Pai. Faz cair por terra todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai Cristo. Eu te peço e te agradeço, Senhor. Grito na vitória, em nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Que Cristo nos abençoe poderosamente. Amém.